O que fazem hoje os portugueses? A maioria trabalha nos serviços. No comércio, bancos, escolas, hospitais, hotelaria, função pública. Apenas 1/3 trabalha na indústria. E muito poucos na agricultura, nas pescas e nas minas. Não era assim nos anos 50. Era ao contrário. A maior parte trabalhava na agricultura e nas pescas. Já muitos trabalhavam na indústria, mas esta era pouco importante. Uma minoria trabalhava nos serviços. Nos anos 50, Portugal era um país muito atrasado. Os portugueses eram pobres. Nós fomos criados todos com 2 casinhas. Era uma casinha, por exemplo, tamanho desta, que era a cozinha, e depois era um corredorzinho e um quarto. E então, os meus irmãos, 2 meus irmãos mais velhos, o meu irmão Chico ainda é solteiro, tem 75 anos, é da idade do meu marido, o outro, 80 e tais. Se fosse vivo, já faleceu. Dormia lá num casão que havia cheio de palha lá em cima dos fardos, com umas mantas, e pronto, era aí que eles dormiam. Nós dormíamos, tínhamos uma cama pequenita, dormíamos umas 3 à cabeceira e 2 aos pés. E as outras dormíamos aos pés da cama da minha mãe e do meu pai. Mais de metade da população vivia e trabalhava no campo, nas aldeias e em pequenas vilas. Produziam pouco, com meios antiquados. Usavam poucas máquinas, não tinham regadio. Utilizavam carros de bois. Os tratores eram raros. Em muitas herdades, ceifava-se o cereal à mão e cavava-se a terra com enxada. Isto era assim, sei lá, não era... Isto era todos os dias, era tudo. Depois chegava-se à ceifa, era ceifar, era de nascer de sol a pôr, chegava só a nascer de sol, ia-se almoçar por essas 10 horas, coisa assim. Tinha-se 1 hora de almoço, depois a jantar é que se tinha 2 horas, e depois a merenda, que se chamava-se a merenda, tinha-se meia hora. Para se comer um bocadinho de pão com queijo, um bocadinho de pão com azeitonas, e era até o sol se pôr e bem posto. Foi assim a vida. Nos anos 50 e 60, a população continuava a aumentar, mas a agricultura, atrasada, estava exausta. A pobreza tornou-se insuportável. Muitas famílias foram forçadas a mudar de vida. A indústria precisava de mão de obra e as cidades começavam a crescer. Isto fez com que muitos portugueses abandonassem os campos à procura de uma vida diferente. Mas este crescimento industrial não foi suficiente para satisfazer todos os que aspiravam a uma vida melhor. Assim, muitos emigraram. Em 15 anos, 1 milhão de portugueses saíram para a Europa e mais meio milhão para outras partes do mundo. Os que ficaram produziam pouco, metade do que se produzia lá fora, e ganhavam mal. O governo manteve o país controlado e pouco desenvolvido, longe do que aconteceu noutros países europeus na mesma altura. Confiava pouco nos empresários portugueses e receava os excessos do investimento estrangeiro. Mas a mudança espreitava. Na Europa viviam-se novos tempos. Apesar da lentidão,
aqui o país ia se desenvolvendo. Foram postos em prática planos de eletrificação, de construção de estradas e de outras infraestruturas que deram um estímulo às indústrias. Em 1959, Portugal aderiu à EFTA, Associação Europeia de Comércio Livre. Este acordo representou a mais importante oportunidade industrial do país e foi um novo fôlego que sacudiu a economia portuguesa, tradicionalmente fechada. Nomes conhecidos em toda a Europa apareceram em Portugal: Volkswagen, Fiat, Renault, Opel, Ford, Grundig, Philips, Siemens, entre outras. A indústria têxtil desenvolveu-se. Certas atividades ligadas à agricultura e à floresta receberam um forte impulso. São desta altura as indústrias da celulose e do concentrado de tomate. Outras indústrias apareceram porque Portugal tinha mar e colónias. Eram grandes as esperanças nos recursos de Angola e nas rotas do petróleo. Os portos marítimos foram desenvolvidos, Sines e Viana do Castelo, entre outros. Apareceram as indústrias da construção e reparação naval e, com elas, os estaleiros em Cacilhas e Setúbal. Cresceu a metalomecânica pesada e assim surgem a Lisnave, a Setenave, a Petroquímica e a MAG. Para todo este crescimento industrial foram decisivos o investimento estrangeiro e as remessas dos imigrantes. A indústria mudou a economia e a sociedade. Muitos homens foram trabalhar nos novos empregos nas cidades. Outros estavam emigrados ou partiam para a guerra colonial que começou na mesma altura. As mulheres trabalhavam cada vez mais em empregos fora de casa. Eu também gostava do trabalho do campo, até porque fui privada da escola com 11 anos, andava, cavava milho e andava muitas horas distante a pé, plantei arroz, depois vim para aqui, para o Barreiro, tirei a terceira classe de adultos para poder vir para cá, trabalhar. Nessa altura que eu vim para cá, pois isto para nós era o Brasil. Nós vinhamos do Alentejo para cá, isto para nós era considerado como se saísse uma sorte grande de entrar cá para dentro, ou para esta fábrica ou para outra qualquer do género assim. Começaram a produzir-se eletrodomésticos e automóveis. Eram precisos trabalhadores mais qualificados.